Tudo bem com vocês? Vou começar a minha segunda live. O tema de hoje é relacionamento de casal. E esse é um tema que a gente pode ir por vários caminhos, né? Mas a minha proposta e o meu convite hoje para você é que a gente converse com base num livro que chama As 5 Linguagens do Amor, que eu li. Achei que tem pontos super interessantes e que acrescentaram muito no meu relacionamento, então, óbvio, eu quero compartilhar com vocês. Então, o que eu vou falar hoje nessa live vai ser apresentar muito brevemente as 5 linguagens de amor do livro e depois falar um pouco da importância da gente conseguir expressar o amor por o nosso par na linguagem de amor dele. Então, antes de começar, eu quero começar com uma frase que eu li essa semana e achei que tem tudo a ver com o tema de hoje. There are some games you do not get to play unless you are all in. Que quer dizer que tem alguns jogos que a gente não joga se a gente não tiver 100% dentro. E com certeza o casamento é um desses jogos. Tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês hoje aqui. Eu vou começar falando do livro, então, As 5 Linguagens do Amor, que é um livro que foi escrito pelo Gary Chapman, que é um conselheiro de casamentos há mais de 30 anos, e esse livro é um best-seller, ok? Então, o que ele traz? Ele traz que assim como a linguagem, se eu falo português e uma pessoa fala mandarim, a nossa comunicação e a nossa conexão, ela não vai se dar de forma plena até que ou a pessoa aprenda um pouco de português e você aprenda um pouco de mandarim. Então, falar a língua da pessoa é super importante para que ela entenda e para que haja essa comunicação do que está sendo expressado. E aí ele fala que com amor é parecido, que existem várias linguagens do amor, que não existe apenas uma linguagem. Então, que é muito importante que você conheça a sua linguagem e que você conheça a linguagem de amor do seu parceiro para que vocês entendam e recebam esse amor. Ele traz 5 linguagens principais, a gente pode ter mais de uma, mas geralmente a gente tem uma que prevalece, que se destaca um pouco mais, tá? E ele fala que é a partir dessa linguagem que a gente vai enchendo o nosso tanque de amor. E aí, gente, quando a gente enche o nosso tanque de amor, a gente se sente muito mais feliz, mais confiante, mais seguro. E isso reverbera, né, nas nossas outras relações e na nossa vida. E por outro lado, se o nosso tanque do amor tá vazio, a gente vai se sentir mais cansado, mais insatisfeito, e isso também vai reverberar a nossa volta. Então, vou começar com a primeira linguagem do amor que ele apresenta, que chama palavras de afirmação. Palavras de afirmação quer dizer o quê? Que tem algumas pessoas que recebem o amor, que entendem o amor por meio de palavras. Para essas pessoas, o que é muito importante que a gente faça na relação? Que a gente faça elogios toda vez que essa pessoa fizer algo que é importante. Exemplo, fico muito feliz que você está tirando o lixo da casa. Obrigada por cuidar das crianças enquanto eu faço tal atividade. Então, você vai trazer uma palavra para cada ação que essa pessoa está fazendo, que é importante, que te ajuda ali naquele dia a dia. E aí o que ele traz é que para cada linguagem existem dialetos dentro. Então, dentro dessa primeira linguagem do amor, de palavras de afirmação, eu posso ter palavras de elogio e eu posso ter palavras encorajadoras. Então, a importância de você falar para a pessoa, cara, eu admiro a forma como você encara o trabalho, eu acho que você é muito capaz de fazer esse desafio, o que você está se propondo. Então, como que por meio da palavra você expressa o amor para a pessoa. E aí, logo nessa primeira linguagem, ele traz uma história que eu achei ótima, que ele fala de um casal que a mulher estava há 9 meses no pé para que o
para que o marido cortasse a grama do quintal. E que ele não cortava, e que ele não cortava grama, e que ele não queria fazer tal coisa. E aí, depois dela ter esse aconselhamento, o cara falou: para de falar o que você quer, mas encha o tanque de amor dele. E no caso dele, a linguagem de amor era palavras de afirmação. E aí ela ficou ali uma semana falando essas palavras, pelo menos uma palavra de afirmação por dia. E em uma semana o cara tinha cortado a grama, tinha pendurado o quadro, tinha feito várias coisas que ela estava há muito tempo pedindo. E aí, gente, o que eu fiz? Eu tinha uns quadros que estavam há 3 semanas para serem pendurados aqui em casa. E foi bem na hora que eu tava lendo o livro. E aí o que eu fiz foi isso, tipo, não falei mais nada e comecei a amar o Léo na linguagem de amor dele. E aí, gente, em 2 dias ele pendurou os quadros. Então, olha, o efeito é bom. Mas brincadeiras à parte, ele também fala no livro que a gente tem que fazer isso não para conseguir o que a gente quer, mas para que o outro se sinta amado. Eu tô olhando para baixo porque tem aqui as anotações que eu fiz, tá? Então também é quando a gente vai para essa coisa do encorajamento, de que você é capaz, você é bom para fazer isso, também é muito importante que a gente não fale isso para algo que a gente quer que a pessoa faça, ou algum caminho que a gente quer que a pessoa siga, mas para aquilo que realmente é importante para a pessoa. Então tem um convite de trocar a perspectiva de olhar e realmente olhar pelo olhar do cônjuge. Então isso muda, né? E dentro dessa linguagem de amor, ele também, que é de palavras, ele fala o quanto o amor é gentil, então o quanto é importante a gente observar as nossas palavras, o tom que a gente fala, que a mesma coisa dita de formas diferentes ou com tons diferentes pode reverberar diferente para a pessoa. Então, se é a sua linguagem de amor, palavras de afirmação, toda vez que você ouvir, agradeça. Ouça, agradeça, acolha aquelas palavras e não pense em querer retribuir na mesma hora. Receba, ok? Segunda linguagem de amor, tempo de qualidade. Aqui, a gente vai estar falando para as pessoas que se sentem amadas quando elas realmente têm a atenção completa do seu parceiro. Então, se você vai conversar, é realmente conversar focado naquele momento. Sem estar mexendo no celular, sem estar com a TV ligada, ou se dentro dos dialetos de tempo de qualidade, pode ser praticar uma atividade juntos, escolher um exercício ou alguma coisa para você fazer junto. Uma outra coisa é um programa que um goste de fazer, que às vezes não é o preferido do outro, mas que você sabe que se você fizer aquilo com a pessoa, ela vai se sentir amada. Então, o tempo de qualidade tá ligado a isso, de você dar o seu tempo para aquela pessoa de forma completa, sem ter que dividir com outras coisas, né? E um ponto importante aqui que é você tá comunicando que gosta de estar junto, né? E aí, como no outro a gente falou de palavras de afirmação, tem um pontinho aqui que é o seguinte: às vezes a pessoa chega, né? Sua parceira chega do trabalho e tá contando ali os desafios do trabalho ou do dia, e aí você ouve e já começa a dizer: mas por que você não fez isso? Faz assim. Você já começa a trazer palavras para ela. Mas geralmente, a pessoa que tem o tempo de qualidade como linguagem do amor, às vezes o que ela quer é ser ouvida. Então aqui a gente fala mais de ser ouvido, de acolher o que a pessoa está trazendo, do que já querer sair dando ideias e sugestões, ok? Então, tempo de qualidade é isto. Outra linguagem do amor, terceira linguagem do amor, presentes. Então, há pessoas que se sentem amadas por meio de presentes. E os presentes aqui pode ser desde um arranjo muito lindo que você compra numa floricultura ou flores que você pega no jardim e entrega para a pessoa. O mais importante aqui é o amor e é o tempo gasto para você expressar esse carinho. Então pode ser ir para um restaurante super gostoso, mas pode ser pedir uma comida em casa ou cozinhar algo para a pessoa, mas envelopando e trazendo como esse presente para a pessoa.
Uma outra forma também que ele traz de presente é que você pode oferecer como presente a sua companhia para algo que faça sentido, que seja importante para sua parceira e que ela sabe que vai exigir um pouquinho de esforço do seu lado. Então, terceira linguagem de amor, presentes. Quarta linguagem de amor, atos de serviço. Então, são as pessoas que se sentem amadas por meio de serviços. O que seria isso? Compartilhar o cuidado com as crianças, com a casa. E aí pode ter gente que vai achar isso meio antigo, assim, né? Meio da gente trazer esse tema e falar. Mas isso ainda é uma realidade muito grande, né? Nas relações. Então, a pessoa tem gente que gosta e que se sente amado por meio dessa atenção e desse cuidado dos serviços. E no livro ele traz um exemplo que era um casal que ambos, marido e esposa, se sentiam amados por essa linguagem de amor, de ato de serviços. Só que daí o que acontecia? Eles saíam fazendo serviços, mas que não era o serviço mais importante para a pessoa. Então, por isso que quando a gente entende o dialeto e conversa, é importante. E o que esse aconselhador fez foi: lista quais são as 3 coisas que você gostaria de ter quando chegasse em casa. E aí o marido falou: eu gostaria que ela tivesse iniciado o preparo do jantar e que tivesse arrumado a cama. E o marido fala da esposa que gostaria e ela fala do marido que gostaria que ao chegar ele trocasse a fralda da criança porque ela estaria preparando o jantar e que ele cortasse a grama e lavasse o carro. Então, quando você exemplifica qual o tipo de serviço que realmente você se sente amada, querida e que é importante para você, isso também ajuda muito para essa relação e enche o tanque de amor. E aí uma coisa, realizar os serviços, porque também pode ter gente que vai falar: opa, então tô no lucro, né? Porque aqui eu tô lavando, cozinhando, fazendo tudo. Realizar os serviços é diferente de fato fazer com amor e expressar o amor por meio desses serviços. Da mesma forma que se você faz por uma obrigação ou por medo de algo, a gente também não tá falando de amor, a gente não tá trazendo a linguagem do amor para essas situações. Toda vez que a gente vai pedir ou querer dizer algo para a pessoa do que é importante pra gente, a gente tem que entender que o amor pede. E você pode pedir, mas a gente nunca pode exigir que a pessoa faça algo pra gente. Isso precisa ser natural, espontâneo. Então, por isso que a gente fala muito que você vai enchendo o tanque de amor do seu parceiro primeiro, para depois essa pessoa ter vontade de encher o seu tanque. Sempre numa troca. E aí, tem uma coisa que eu quero trazer aqui, que é assim... encher o tanque de amor, demonstrar amor é simples, mas exige dedicação. Então, muitas vezes pode ter um serviço ou alguma coisa que a gente fala: isso eu não vou fazer, isso eu não quero, isso não dá pra mim, é demais pra mim. Mas para pensar como que você realmente se sente quando você é amado na sua linguagem do amor, né? Então, será que não vale a pena mesmo para essa pessoa que é tão importante para mim, eu amá-la na linguagem de amor dela? Então, talvez escolher 3 coisas não vai ser super difícil e vai ser muito bom para sua relação. E aí, a outra coisa que eu queria colocar aqui é que também é válido para cá, às vezes, você contratar. Então, realmente tem coisas que não encaixam no dia a dia, mas vocês podem conversar e combinar de contratar alguma ajuda e tudo para determinados serviços. Mas é muito importante a gente saber que se a pessoa tá do nosso lado, se ela sente o amor por atos de serviço. Porque às vezes a gente não percebe o quanto que ajudar e dividir alguma coisa dentro de casa pode ser super importante para a relação. Quinta linguagem do amor, tá? É a última linguagem do amor que eu vou falar aqui para depois a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Toque físico. Então, as pessoas que se sentem amadas pela linguagem de amor do toque físico, ela gosta de andar de mãos dadas,
ela gosta de receber um abraço no meio do dia, no meio de uma ocasião. Então, um exemplo, se vocês estão com visita em casa e aí de repente você vai lá, faz um carinho, dá um abraço, dá um beijo na pessoa, isso faz com que a pessoa se sinta muito amada. Ou numa festa, ou se você tá passando, cada um tá num cômodo da casa e você passa pela pessoa e encosta, dá aquela roçadinha e tudo. Isso são formas de expressar amor, e tem pessoas que se sentem muito amadas por essa linguagem do toque físico. Cada linguagem tem o seu dialeto. Então aqui também é muito importante que a gente expresse esse carinho e esse toque na linguagem e no dialeto da pessoa que está com a gente, e não na que a gente gosta mais, ok? E uma outra dica importante aqui é que para os momentos difíceis, para quem se sente amado pela linguagem do toque, mais do que dizer uma palavra de conforto, é importante que você toque a mão, que você abrace, que você realmente promova o amor pelo toque, tá? E para os homens de plantão, que eu não sei se são homens ou homem, que eu andei vendo aqui na live presente, não pode confundir, e ele fala isso no livro também, achando que a minha linguagem é toque físico porque eu gosto de sexo. Então, o sexo é uma das coisas dentro dessa linguagem, mas o mais importante de entender é se você gosta do carinho além desse momento, se você gosta do carinho em outras situações ao longo do dia. Porque senão pode ser sim que o sexo seja muito importante para você, mas que a sua linguagem de amor principal seja palavras de afirmação ou atos de serviço, que só aquilo em si você não vai se sentir completamente amado. Ok? Então, depois de apresentada essas 5 linguagens do amor no livro, ele fala o seguinte, que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a sua linguagem do amor. Então, identificar qual é a sua linguagem de amor. Para algumas pessoas, pode aparecer assim rapidinho. No que eu fui falando aqui, a pessoa vai falar, putz, eu sou presente, eu sou tempo de qualidade. Para quem não é tão óbvio, ele dá 3 caminhos para que você possa se conhecer nessa linguagem do amor. A primeira é pensar quais são as ações que te doem mais, que te impactam mais negativamente quando feitas. Exemplo, se o seu parceiro te diz palavras duras, isso te magoa muito ou te magoa mais o fato dele não dividir os serviços da casa com você? Ou o fato de você não ser presenteada, ou de esquecer, né, alguma data importante de te presentear? Aonde te dói mais? Pode ser que aonde te doa mais seja uma das suas linguagens de amor. Tô vendo aqui com dúvida. Vamos lá, outro ponto para ajudar a nossa linguagem de amor. Se eu parar para pensar na minha relação no último ano ou nos últimos 2 anos, o que eu mais pedi nessa relação? Foi tempo de qualidade? Foi que a gente dividisse as atividades? O que eu mais pedi para o meu parceiro? Às vezes, o que a gente está mais pedindo também pode ser um sinal de que essa é a nossa linguagem de amor mais importante. E um outro ponto que ele coloca e que ele fala, esse é um caminho para te ajudar a identificar a sua linguagem, mas ela não ele não é unânime, porque ele diz o seguinte, qual é a forma que você expressa amor? Porque às vezes a forma que você expressa o amor pode ser a forma que você gostaria de ser amada. E aqui eu vou dar um ponto, né? O Léo, ele expressa amor por atos de serviço, então a gente divide muito bem as coisas aqui dentro de casa e ele adora cozinhar para mim e para as meninas. Então tem dia que você fala assim, eu quero expressar o amor, e eu falo assim, meu amor, hoje eu vou fazer o seu café da manhã. A reação do Léo na mesma hora é, não vai fazer o meu café da manhã. Não é a forma como ele gosta de ser amado. E depois do livro, as fichas foram caindo e eu fui entendendo algumas dinâmicas aqui dentro de casa. Então, o fato da pessoa, às vezes, expressar o amor numa linguagem não necessariamente é a linguagem que ela se sente amada. Foram 3 caminhos. Ajudou mais? Eu vi que tinha gente com dúvida, né?
Pensem, tá? Depois sobre isso e chegue na sua linguagem do amor. Passo 2 é você identificar a linguagem de amor do seu parceiro. E aí vale você tentar adivinhar um pouco qual é, mas converse com ele, puxe ele para uma conversa, tentem descobrir juntos qual seria a principal linguagem de amor dele. E se quiser recorrer a um teste, que aqui em casa a gente fez o teste online, digita teste as 5 linguagens de amor, vocês vão ver algumas opções gratuitas. E aí tira um dia, toma um vinho, responde, é super rapidinho. E aí vocês podem trocar para que vocês entendam as linguagens de amor de cada um de vocês. E aí, gente, assim, quando eu falo dessa questão do amor, eu queria muito ressaltar o seguinte: amar é escolha. E é uma escolha que a gente precisa fazer constantemente. Então, quando a gente pensa nessas formas de demonstrar amor, para algumas pessoas pode ser fácil demonstrar o amor nessa linguagem ou mudar a linguagem, e para outras pessoas pode ser um pouquinho mais difícil mudar a sua forma de expressar amor. Mas realmente, estar com uma pessoa que tem o tanque de amor dela cheio é muito benéfico para a relação e para a vida junto. Então ele fala o seguinte: o amor não vai ser sempre a resposta para tudo. E aí ele traz no livro que tem outras 3 coisas que são super importantes para o ser humano, que é segurança, autoestima e senso de importância. E ele fala que o amor impacta e influencia positivamente nessas 3 coisas que são importantes para o ser humano. Então, realmente, assim, só tem benefício da gente ter uma pessoa que se sinta segura, que tenha autoestima e que tenha esse senso de importância, esse senso de sentido da vida ao nosso lado, né? E aí eu coloquei que amar, que demonstrar o amor, ele é simples, mas ele exige dedicação. Se a gente parar para pensar, gente, dedicação e disciplina tá presente em tudo na nossa vida. Quando a gente pensa em trabalho, o quanto que a gente precisa ter disciplina e dedicação com o trabalho. A gente cresce no trabalho se dedicando. Então, por que a gente acha que na nossa relação não vai ser igual? E aí uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer é: quando a gente sonha, quando a gente imagina com aquilo que é sucesso pra gente, do que a gente quer alcançar, a gente quer alcançar isso como, né? A gente quer alcançar isso sozinho? Ou a gente quer alcançar isso ao lado da pessoa que a gente escolheu, que tá do nosso lado, ao lado da nossa família? Então, assim, quando eu penso nisso, eu sei que eu não quero estar sozinha, eu sei que eu quero estar com a minha família, e aí todo o esforço, toda a dedicação que eu sei que é importante de ser feita, ela fica muito mais fácil, né, de ser feita. Acho que ela vale muito mais a pena. Então, eu reforço mais uma vez: amar é escolha, amar é simples, mas exige dedicação. Então, toda vez que a gente achar que pode ser um pouquinho difícil expressar o amor na linguagem do nosso parceiro, pensa o quão gostoso é para você ser amada na sua linguagem de amor. E aí, ame na linguagem do seu parceiro e não se esqueça de se amar na sua linguagem. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E aí, olha outra ficha que caiu, né? Eu valorizo muito tempo de qualidade e eu me dou muitos tempos de qualidade. Então, toda vez que eu tô aqui falando, eu saio pra caminhar, ou eu vou ter o meu momento, ou eu vou encontrar amigas, no fundo, aquilo é importante pra mim porque eu tô me amando. Eu volto melhor pra minha casa porque eu tô cuidando de mim e eu me sinto muito, muito amada com os tempos de qualidade que eu proponho pra mim. Então é isso. Espero que faça sentido para vocês. Não vamos esquecer que é no amor que a gente resolve conflito, que a gente resolve as diferenças e que é no amor que a gente cresce e evolui. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vou tentar deixar salva, tá? Para quem quiser assistir de novo, para quem quiser aconselhar alguém. O livro As 5 Linguagens do Amor vale super a pena ler. É um livro fácil, ele não é denso, vai rapidinho. Tem audiobook para quem preferir ouvir. E é isso. Desejo que as relações de vocês sejam cheias de amor
na linguagem certa e que vocês também recebam muito amor na linguagem de amor de vocês. Um beijo, obrigada pela companhia, gente. Tchau, tchau.